Alô, meu povo, Guten Tag! Aqui é a Aline. E se você ainda não me conhece, eu tenho um canal aqui junto com meu marido no YouTube que a gente tenta explicar para vocês mais ou menos como que é o processo de mudança do Brasil para a Alemanha para ser enfermeiro. Tô no meu dia de folga hoje aqui de pijama, cara lavada, sem maquiagem, mas é isso, quando a inspiração bate, a vontade vem, a gente grava, liga a câmera, vai embora. Se o áudio não ficar bom, não tenho muito como ajeitar, não manjo de nada dessas técnicas, não sou profissional do YouTube, minha intenção aqui é somente ajudar vocês que querem vir também. Eu gravei um vídeo um pouquinho de tempo atrás explicando como que faz esse processo de vir do Brasil para a Alemanha, se você já é enfermeiro formado, né? E ontem no meu Instagram eu respondi bastante perguntas, tirando dúvidas que vocês têm sobre como vir e o que fazer depois que você já está aqui. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá seguir, olha lá nos highlights do Stories. Também, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá ver e depois vem ver esse daqui, que esse aqui é meio que uma continuação. Então, como eu falei no outro vídeo, eu fiz o B1 no Rio de Janeiro, certo? Num curso chamado Baucus, fiz o B1 e com o B1 aprovado, vim para a Alemanha fazer o B2. Existem pessoas que fazem até o B2 no Brasil, né? Eu já conheci pessoas que fazem o B2 no Brasil e vêm com o B2, mas no meu caso foi assim, eu fiz o B1 e vim fazer o B2 aqui. Fui lá para Frankfurt, a empresa colocou a gente nos apartamentos, né? Não vou dizer que foi tudo pago pela empresa, porque eles dão uma ajuda de custo, mas meio que você tem que se virar. No começo, com transporte e tal, eles pagaram o curso, transporte e o aluguel, eu acho. E você paga o restante das coisas. Eu cheguei aqui no meio do inverno, assim, então a gente teve gasto com casaco, teve gasto com roupa. Sua alimentação é completamente por sua conta, então você tem que trazer um dinheirinho também para poder não passar perrengue aqui, né? Mas isso aí é outro assunto. Pronto, deixa eu me focar, porque senão eu começo a falar várias coisas ao mesmo tempo e aí eu acabo não falando nada que interessa. Acabou o B2, você vai começar a trabalhar no hospital. Como eu falei no vídeo anterior também, você já sai do Brasil meio que sabendo qual é o hospital que você vai trabalhar. Então, acabou o B2, a gente se mudou, pegou as malas de novo, se mudou para a cidade que a gente ia morar, que no caso é a cidade que eu moro hoje. E esse hospital que eu trabalho é um hospital muito grande. É um hospital muito grande que está muito acostumado a receber estrangeiros. Então, eles têm um programa só para isso, né? Você vai ter aulas teóricas com os professores da Escola Técnica de Enfermagem. E você vai ser tratado como se você fosse um estudante de Ausbildung, um estudante que está se formando em enfermagem. Por mais que você já diga que tem um estúdio, eles vão dar aula para você sobre higienização das mãos, sobre banho no leito, sobre reanimação cardiopulmonar, você vai rever todas essas coisas. E aí, no meu caso, né, gente, eu vou falar só do meu caso. No meu caso, a gente tinha blocos de aulas teóricas e blocos de aulas práticas. Então, foi primeiro uma semana de aula teórica, para a gente meio que se ambientar no mundo. E no alemão também, que a gente não conhecia quase nenhuma palavra em alemão relacionada à saúde. E aí, no primeiro dia de estágio mesmo, a gente chegou lá, bateu na portinha do setor, que o setor é previamente comunicado que você vai chegar lá. Você não escolhe qual setor que você vai passar. E aí, o primeiro setor que eu fui parar foi na Rhino, que é otorrino, pós-cirúrgico de otorrino, né? Fui parar lá no pós-cirúrgico de otorrino,
Cheguei lá, bati na porta, oi, boa tarde, tudo bem? Vim começar a trabalhar aqui. E aí eles falaram, tá ótimo, então senta aí e vai observar. O processo é o mesmo com estudantes de enfermagem. Então, os estudantes de enfermagem que não são enfermeiros ainda, eles não podem fazer certas técnicas sozinhos. Eles precisam de um acompanhamento, como técnicas básicas, como injeção subcutânea. Você não pode fazer sozinho, a não ser que tenha um enfermeiro que já seja licenciado olhando para você. E aí você pode fazer sozinho. Existem procedimentos que você não pode fazer de jeito nenhum, nem com um enfermeiro lhe observando, e existem procedimentos que você pode fazer sozinho, medicinais vitais, ajudar o paciente a comer, essas coisas assim. Esse meu primeiro estágio foi muito bom pra mim, porque o pós-cirúrgico de otorrino, ele é muito fácil, assim, não tem muitas coisas pra fazer, muitos procedimentos. Tem a visita do médico todos os dias e é isso. Você medicação de horário, ver se o paciente está com dor, observa os sinais de inflamação e infecção cirúrgica. De vez em quando acontece alguma emergência cirúrgica, ver se o paciente está com dor, observa os sinais de inflamação e infecção cirúrgica. De vez em quando acontece alguma emergência cirúrgica, um sangramento, um desmaio, alguma coisa assim, a gente tem que rapidamente agir. E pronto. E aí quando acabou, eu fiquei 2 meses nessa estação. E aí quando acabou, tive mais 1 mês de aula teórica, certo? Sobre outros assuntos. E aí fui trabalhar na emergência. Na emergência eu pude ficar um pouco mais livre. Existem outros procedimentos que você pode fazer na emergência que não tem no otorrino, né? Como, sei lá, punção de veia, passagem de catéter, sonda, essas coisas. Meio que você pode ver também. Existe um conceito de praxis anleiter. Eu vou deixar aqui a legenda para vocês. Praxis anleiter é teoricamente uma pessoa que é responsável por você, né? E você vai ficar seguindo aquela pessoa para onde ela for, para você aprender o que ela sabe. E aí você vai conversar muito e perguntar muito. E na prática é meio difícil, porque o Praxis Anleiter, ele tem às vezes a rotina diferente da sua. A rotina que eu falo é a rotina de plantão. Então você tá lá para trabalhar e o seu Praxis Anleiter tá de folga. E aí você fica tipo, e agora? O que eu vou fazer aqui? O que vim fazer aqui hoje, pelo amor de Deus? E aí você tem que falar com os outros colegas, oi, posso acompanhar você hoje aqui, por favor? E aí você vai fazer a rotina normal, sem o seu Praxis Anleiter, o que dá muita insegurança, porque o Praxis Anleiter você meio que confia nele, que você sabe que ele tá ali pra você, mas você vai conseguir. Certo? Eu consegui, você vai conseguir. Todo mundo sobrevive. É meio chato, mas todo mundo sobrevive. E aí você sabe, tem alguns procedimentos aqui na Alemanha que são diferentes dos procedimentos do Brasil. E isso é meio complicado, porque você aprende uma coisa no Brasil e quando chega aqui é outra coisa, né? Então você chega... o jeito que eles dão banho, por exemplo. Aqui eles dão banho com uma toalhinha molhada, passa rapidinho no corpo do paciente e é isso. No Brasil, não, a gente faz aquele auê pra dar um banho no paciente, né? Joga água no quarto todinho, depois tem que chamar alguém pra limpar o quarto, porque fica tudo molhado, saboado. Tem que trocar lençol de cama. Aqui não. Aqui rapidinho você dá um banho, troca o lençol rapidinho por cima. E é isso, não passa desodorante, perfume, que a gente bota um hidratante no paciente pra ele ficar cheiroso pra receber as visitas. Aqui não, aqui é diferente. Então você meio que fica assustado no começo, querendo fazer o que você fazia no Brasil, mas aqui a rotina deles você não pode muito que se meter, né? Se você tiver algum, como que fala? Alguma recomendação, você é livre para conversar com o seu Praxis Anleiter e com o seu chefe e dizer, eu acho que isso aqui seria melhor fazer desse jeito.
Mas se eles fazem assim há tanto tempo, não vai ser você quem vai mudar a situação das coisas, né? E é isso, gente. No começo é só observação e procedimentos mínimos. E eu passei 8 meses. Depois da emergência, a gente teve mais um bloco de aula, certo? Gente, eu não uso cocaína não, viu? É porque meu nariz ele fica coçando mesmo. Depois desse bloco de aula, eu fui trabalhar na intensiva, na UTI. E eu fiquei 2 meses na UTI. Depois a gente teve mais um bloco de aula e eu fui pra psiquiatria. E aí acabou. Nessas estações, aqui no hospital que eu trabalho, você precisa fazer uma prova teórico-prática, no sentido de que é teórico, mas é oral, uma prova oral teórica, 20 minutos explicando mais ou menos o caso de um dos pacientes que você tenha encontrado lá, um caso interessante ou um caso qualquer, e os cuidados que você fez com aquele paciente durante aquele processo, né? Então você vai acompanhar aquele paciente específico, vai contar para sua professora como é que é o paciente que você fez, e você tem que detalhar exames laboratoriais, e você tem que detalhar diagnóstico, e você tem que detalhar exames médicos e como é que vai ser o prognóstico do paciente. Você tem que estudar bastante, principalmente porque essa prova acontece toda em alemão, né? Esqueça essa história de que o pessoal fala inglês aqui, viu, gente? Isso aqui, né? Isso aqui é lenda. O pessoal não fala inglês aqui, não. Ninguém fala inglês, pelo menos na minha cidade, que é uma cidade pequena. Pouquíssimas pessoas falam inglês. Inclusive, quando tem um paciente que só fala inglês, um turista, alguma coisa assim, é uma confusão no hospital para procurar um tradutor. É mais fácil achar um tradutor árabe aqui do que uma pessoa que fala inglês fluente ao ponto de explicar para o paciente os procedimentos. Então, muitas vezes, os médicos me chamam para tentar me comunicar com o paciente em inglês, o que também é um problema, porque eu já meio que esqueci muitas coisas de inglês, apesar de eu ser ter sido, né, professora de inglês. Hoje em dia, as palavras, elas vêm muito mais em alemão na minha cabeça, então sai tipo, do you have Schmerzen? Que é, are you in pain? Você tá com dor? E aí sai tudo misturado. Uma coisa importante para se falar, e que eu achei muito legal, é que esse estágio, ele é remunerado, né? E aí entra aquele vídeo que eu falei sobre seu Helferin. Ele é remunerado sim, esse estágio, você vai receber, mesmo nos períodos que você só vai ter aula. Tem mês que você só vai ter aula, mas esse mês que você tá tendo aula é um mês de trabalho teórico. Então você vai receber também, normalmente. Você só não vai receber o adicional noturno, por exemplo, porque você não trabalhou à noite. Então, teoricamente, nesse mês que você só estudou, vai vir menos o seu salário, mas vai estar lá. Que mais que eu tenho pra falar, gente? Já tá com 13 minutos e eu ainda nem sei se eu falei tudo. E aí, depois que você termina esses estágios obrigatórios, tem gente que faz só um estágio, tem gente que faz 2, tem gente que faz 3. Eu fiz 4. Tem um colega meu que fez 5. Depois que você faz esses estágios obrigatórios, e quem decide isso, de novo, é o Gesundheitsamt, que é o departamento de saúde aqui da Alemanha. Quem decide isso são eles, e aí eles decidem, a Aline vai precisar aí, 4 meses de estágio. Eu fiz os 4 meses de estágio, intercalado com 4 meses de aula, e aí deu 8 meses. Quando acabou esses 8 meses, que eu passei na última prova, todos os meus documentos foram enviados para eles de volta. Falou, olha, ela terminou os estágios, passou nas provas, passou na prova final. Existe uma prova final, né, que você vai ter uma reunião para falar sobre um caso de um paciente aleatório. Pode ser um caso de um paciente que você já tenha visto nos estágios, ou pode ser um caso de um paciente como qualquer outro. No meu caso, eu nunca passei por uma estação cirúrgica de quadril, e o meu paciente foi cuidados pós-cirúrgicos e cirurgia de quadril.
E aí eu nunca tinha visto nada sobre isso, mas eu desenrolei lá, imaginei que fosse... Imaginei algumas coisas, lembrei de algumas coisas do Brasil e falei lá e deu certo. E aí eu passei na prova teórica. E aí, junto com tudo isso, eles mandam esses documentos. E quando você termina, você tem que pagar umas taxas e você recebe o seu diploma, certo? E aí, com esse diploma, você está reconhecido na Alemanha, você vai trabalhar como enfermeiro e não mais como ajudante, como era até agora. Você vai assumir os pacientes sozinhos, eles confiam em você na medida do possível. Eles lhe dão um setor, talvez. Um enfermeiro aqui... vocês me perguntam muito quantos pacientes cuida um enfermeiro aqui. Eu não sei, gente, eu não sei dizer, porque cada estação é diferente. Tem estação que lá no otorrino, no plantão noturno, é um enfermeiro só para todos os pacientes internados. São 20 e poucos, se eu não me engano. Mas tenha em mente que são pacientes simples, eles não demandam tanto cuidado. Já na intensiva, é um enfermeiro para 2 pacientes. Lá na emergência, são 10 pacientes e são 4 enfermeiros. Mas aí tem aquela entrada e saída gigantesca de pacientes, então meio que a gente não sabe, não tem controle de quem fica com quem, né? Numa estação normal, eu sei que tem um amigo meu que trabalha na oncologia, são 8 pacientes, 8 a 10 pacientes que ele cuida, e você é responsável por tudo desse paciente. Horário de medicação, exames laboratoriais, tudo que é relacionado ao paciente naquele dia você vai fazer. Então, se foi 8 pacientes, você tem 8 responsabilidades naquele dia, né? É muito cansativo, você tem uma carga mental muito forte, porque além de você estar aprendendo tudo de novo, você está aprendendo tudo de novo em alemão, e isso é muito complicado. O seu salário aumenta uma vez que você tem um diploma na mão. Você não é mais ajudante, como eu falei, você é enfermeiro. É um processo que dura, um processo frustrante, porque você é enfermeira. Eu tinha 6 anos de experiência no Brasil quando eu comecei a fazer esse anerqueno, né, esse reconhecimento. Então, voltar para os estágios para mim foi muito complicado. Eles não confiavam em nada em mim, tipo, para medir a glicose, o paciente fazia furadinha do dedo, eles tinham que me dar uma aula primeiro para eu poder fazer isso, sendo que eu já fazia isso desde o primeiro período da faculdade. Quem lembra do primeiro período sabe que a gente faz muitas coisas no Brasil. A enfermagem daqui, ela não é pautada na ciência, então tem coisas que a gente sabe que eles não sabem, deixa às vezes o ego de lado. A gente tem que deixar o ego da gente de lado e de achar que a gente sabe mais, e a gente tem que baixar a cabeça. Eu não tô falando pra você baixar a cabeça e deixar levar a chicotada nas costas, mas tipo assim, você tá num país diferente, um país que não é o seu. Você não espere que você vai mudar a enfermagem daqui de uma hora para outra. Você pode começar a inserir alguns artigos aqui. Olha, eu vi esse artigo aqui, que legal. Você pode conversar com seu chefe, mas é meio frustrante todo o processo, entenderam? Eu acho que é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já tá muito grande. Então, essa é a segunda parte. O que acontece depois que você chega na Alemanha.